Oi pessoal! Quanto tempo não temos um vídeo de bate-papo e hoje eu preciso falar sobre menstruação. Precisamos falar disso. E esse vídeo, ele vai partir de uma ideia que eu tive quando eu escutei uma mulher ao meu lado falar: gente, me desculpa estar falando desse assunto, e ela começou a falar sobre menstruação. E eu fiquei pensando, gente, uma mulher está pedindo desculpas para falar sobre um processo fisiológico normal do corpo dela. Até que ponto a gente chegou de tabu? E eu sei que eu tenho muitas adolescentes que me seguem aqui e acreditem se quiser, mães, pais, pessoas adultas, há muita desinformação na vida delas, porque ainda existe o tabu da menstruação. Para mim é uma coisa super normal, mas para as adolescentes aí iniciantes nesse processo cíclico, é uma coisa ainda vergonhosa, é uma coisa assustadora, é estranho, né? Você aí, mulher desse lado, deve se lembrar do seu primeiro episódio de menstruação. Como é que foi pra você? Comenta aqui embaixo, quero saber. Precisamos falar um resumo aqui da fisiologia da menstruação, né? Para as adolescentes que estão aqui me assistindo, quando você tem a sua primeira menstruação, significa que você pode agora engravidar, né? Conceber aí um bebê. Mas calma, não se assusta, se você ainda não tem relação sexual, isso não pode acontecer. Se você faz relações com camisinha ou toma anticoncepcional, você evita disso acontecer. Mas o que é aquele sangramento que eu tenho? Carol, o sangramento nada mais é que uma degeneração que o seu útero... O ciclo da menstruação, basicamente, um óvulo sai das suas trompas, né? Porque temos o útero. Resumindo, um óvulo sai das suas trompas, ele se acopla ali perto do útero, meio que na saída, e se ele não recebe um esperma para se formar um bebê, se você não tem um bebê ali, essa parede vai degenerar. E aí o seu útero vai descamar, entendeu? Essa faz uma parte da degeneração, e aí você sangra. Parte para outro ciclo, vai sair um outro óvulo, esperar um bebezinho, não tem bebezinho, o útero vai degenerar e vai descamar. E aí temos os problemas, como o SOP, que é quando você não ovula, e o óvulo fica lá, são outros tipos de coisas que acontecem, e isso pode desregular seu ciclo, por isso é muito importante para que você, adolescente, já no começo do seu ciclo menstrual, procurar um médico. Hoje nós temos também no SUS bastante acolhimento sobre isso, bastante informação, e eu creio que você consegue uma consulta gratuita por lá, até mesmo com ginecologistas, porque eu sei que a maioria dos, se não todos, as UBSs, elas fazem até uma vez por ano coleta de Papa Nicolau, que é quando a pessoa tem já relações sexuais, e ela faz uma vez a cada 2 anos esse exame de Papa Nicolau, que é para observar o colo do útero e evitar câncer de colo de útero. E quanto mais a gente, né, vê isso inicialmente, a gente consegue tratar, entre outras patologias transmissíveis sexualmente. Mas se você ainda não teve relações sexuais, e não é sobre isso também que eu quero falar aqui hoje, e sim sobre a menstruação, sobre esse tabu, sobre a vergonha, explicando para você esse processo fisiológico que acontece no seu corpo, que é uma descamação do seu útero, nada mais que você vai sangrar. Que esse sangramento nada mais é que uma descamação da parede do seu útero. Não precisa sentir vergonha por isso, que é que todo mundo, toda mulher já passou por isso e ainda passa por isso todo mês, mas eu sei que passar pela primeira vez deve ser um pouquinho assustador. Então por isso que eu vou comentar com você alguns aspectos também fisiológicos da sua primeira menstruação. Em primeiro, né, que isso não deveria ser um tabu, repetindo. Isso deve ser algo normal a se tratar, porque faz parte de você, mulher, faz parte do seu corpo, da sua transformação, de que agora você está se transformando de menina para um corpo de mulher, fazendo essa transição de fases na sua vida. Acontece, sim, várias vezes, da primeira vez da menstruação, da primeira vez que você virou mocinha, ser em um lugar público, ser numa escola, por exemplo, e aí todo mundo ri, todo mundo tira sarro, mas é importante você se posicionar quanto a isso, é uma coisa natural, tá? Pra você fazer entender às pessoas que isso é um tabu na cabeça delas
e que é algo fisiológico que acontece com normalidade entre todas as mulheres. Explicando então para você um pouquinho da sua primeira menstruação, como é que ela vai ser, o que que você vai sentir, né? A maioria sente da mesma forma. A primeira menstruação, às vezes, ela nem vem com sangue, ela vem numa borra de café. Então você vai ver uma textura diferente até de borra de café, uma mancha bem escura. No meu caso, ele foi vindo aos pouquinhos essa mancha escura, até acho que passou uns 2 meses assim. Até que no meu 3º mês veio realmente o sangue da menstruação. Então era o corpo já se preparando para aquela transformação. Então não se assusta se você vê essa borra de café, porque é a sua primeira menstruação chegando. E ela é, assim, mais sorte que seja assim, porque aí você já sabe se prevenir e fazer os cálculos certinho de mais ou menos quando é que vai vir a próxima vez. Se bem que no começo, gente, da menstruação da mulher, ela não tinha ainda uma coisa muito definida, porque ela tá chegando, então ela até definir o mês certinho, os dias, o ciclo, quantos dias tem o seu ciclo. O meu, por exemplo, eu tomo anticoncepcional. Meu ciclo, ele demora, minha menstruação, 4 dias. No 5º eu já tô quase zerada. Tem gente que demora 8, 9 sangrando, então depende muito. Então você precisa estudar o seu corpo. Então a primeira coisa que você vai notar serão essa borra de café. Sinais de que a menstruação tá chegando é dores na mama, muita dor na auréola do peito, porque você vai estar desenvolvendo as suas mamas, né? Então você sente esse peito dolorido realmente, às vezes você até bate na carteira da escola, quem nunca viu estrela quando bateu? E é uma dor muito, muito, muito dolorosa. Ela é muito sensível, né? A mama fica muito sensível. E aí a época de ficar escolhendo os primeiros sutiãs, né? O primeiro sutiã a gente nunca esquece, eu acho. E tops, né? De começar com top, porque ainda tá desenvolvendo. E aí você escolhe o seu sutiã. Essas dores, elas também não vêm só na mama. Você pode sentir também dores de cabeça, né, uma enxaqueca diferente antes de vir esse ciclo menstrual. Você pode sentir cólicas, que é o clássico, né, porque o seu útero, ele dilata quando você vai menstruar. Então você tem até mais gases, você tem um intestino um pouco mais solto, você tem mais facilidade de ir no banheiro porque o útero, ele dilata e aí você vai estar pressionando um pouco seu intestino. Aliás, tem gente que tem constipação, né? Mas a maioria tem o intestino funcionando mais rápido e mais gases nessa época do ciclo. É como se fosse uma gravidez. Mas tem gente que tem constipação. O que é a constipação? É a falta de fazer cocô. Você não consegue fazer tão fácil, você tem esses gases parados, então tudo fica aqui entalado. É normal isso acontecer também. Sensações, vamos lá. Sensações, você vai estar a milhão, porque você vai estar com os hormônios em transformação. Então você vai se sentir mais irritada, que é a famosa TPM. Ela existe, ela não é um fruto da nossa imaginação, ela é cientificamente comprovada e é cientificamente comprovado que o chocolate, ele diminui a sensação de irritação nessa fase do ciclo da mulher. Tudo questão de hormônios, tá, gente? Tudo questão de hormônios. Então, você vai estar borbulhando hormônios com, como eu disse, mais irritadiço. Você vai estar com libido diferente, tendo sensações diferentes. Você vai estar, às vezes, mais cansada, indisposta, né? Mais chorona, sensível. Tudo isso acontece e é natural acontecer e tá tudo bem, tá? Porque isso passa. Ela acontece só um pouquinho antes da gente menstruar, depois que menstrua parece um alívio. Fala, gente, menstruei. Menstruei, foi, desceu. Aí depois passou 5 dias, pelo menos comigo, aí começa a fase 0 do novo ciclo. Uma coisa que me aconteceu muito e é muito natural de acontecer também, e acontece muito com os homens, né? Apesar de eles não menstruarem, mas eles passam a fase da puberdade também, que é a acne. A gente tem muita acne porque a pele fica oleoso. A pele fica oleosa por questões hormonais. Gente, a gente tem um pico de hormônios, vai e vem, vai e vem. E cada um desses hormônios, ele tem um nome, né? Progesterona, estrógeno, enfim. São vários aí que já entram numa questão complexa da enfermagem. Mas você tem picos de hormônios e cada um deles
têm uma função no seu corpo e te dão uma sensação diferente. Então você vai estar aí toda borbulhando, tudo meio que misturado, então você vai se sentir chorona, depois você vai se sentir com raiva. Mas isso passa, tá? As acnes, elas vão surgir, é importante você ir a uma dermatologista. A dermatologista vai te dar orientações, talvez uma pomada ou um exame de sangue para ver como estão esses hormônios. É muito importante fazer um exame de sangue também para saber se você vai querer tomar uma pílula anticoncepcional, risco de trombose, né? A gente tem também aí, quem tem risco não pode. Não sei se deve haver outras alternativas, deve haver, com certeza, a medicina aí sempre está em avanço. E é importante fazer um exame de sangue para saber. No meu caso, eu lembro que a minha progesterona ela era muito alta, então por isso que eu tinha muito pelo no braço. Se você tem esses pelos, a gente tem algum hormônio aí mais em desequilíbrio. E no meu caso era um pouco da progesterona, eu tive muita acne, então ela vai te indicar o anticoncepcional com a dosagem do hormônio certo. Por isso que não é bacana, adolescentes, não é bacana vocês comprarem um anticoncepcional por indicação de amigo, amiga. Porque você precisa saber do que é que o seu corpo necessita. Às vezes você acaba estragando até. Eu lembro que eu tomei um anticoncepcional, eu fiz esse erro. Eu tomei um anticoncepcional por indicação de uma menina, porque pra ela, a pele dela ficou boa. Só que no meu caso não. No meu caso, minha acne não parava de jeito nenhum, só pipocava cada vez mais. Quando eu fui numa ginecologista, ela falou, esse remédio não é pra você, porque ele vai continuar te dando acne. A gente vai ter que mudar de anticoncepcional, porque é um hormônio diferente que você precisa. Então, é muito importante saber sobre isso. Lembro que eu fiz um ultrassom, ele não era invasivo, pra quem ainda tem, né, a virgindade. Existe o ultrassom por cima para ver também o seu ovário. Você tem que beber bastante água para a bexiga ficar bem cheia para fazer esse ultrassom não invasivo em você. Para ver questão de SOP, como tá a sua ovulação, se tem ali... está tudo em ordem, né? A parede do útero, as medidas. É importante fazer, sim, logo na adolescência, uma consulta com a ginecologista e depois de adulto muito mais, né? Porque a gente tem aí riscos e uma vida sexual mais ativa. Deixo aqui a dica para as minhas seguidoras adolescentes levar sempre na bolsa absorvente e remédios para dores que vocês já estão acostumadas, às vezes para uma dor de cabeça ou cólica, né? Sempre tem um remedinho na bolsa, porque antes de eu tomar pílula, eu tinha cólicas escandalosas, muito dolorosas, a ponto de não conseguir levantar, gente. Eu lembro até hoje na escola, não conseguia prestar atenção na aula, tive que ir embora da escola. E não tenha vergonha se você tem que ir embora da escola porque está sentindo cólica. É muito normal isso acontecer. Absorvente, Carol, eu escolho. Bom, isso você vai ter que experimentar pouco a pouco qual você vai se adaptar mais, com aba, sem aba. Pra mim, os sem aba sempre dançam numa calcinha, gente. Vocês têm que... Eu prefiro 1000 vezes com aba. E vocês também podem ver a textura, tem uns que tem uns buraquinhos que sugam, outros são de algodão, às vezes um dá alergia, o outro não. Então você vai ter que ir experimentando pra ver qual você se adapta mais. Quanto é o seu fluxo, né? Qual o tamanho dele. Às vezes você precisa de um noturno, né? Existem absorventes noturnos que eles são maiores, eles se arrastam mais pro bumbum, porque quando a gente dorme é muito natural de acontecer, às vezes, de escorrer no colchão. É natural de acontecer, gente, super natural. Já aconteceu, acho que com a maioria das mulheres aqui, de ter que lavar. É chato, eu sei que é, mas acontece, às vezes até mesmo com absorventes noturnos. Então você tem que ver também qual você se adapta. A questão de OB geralmente é pra piscina, nunca me adaptei a OB, mas se tem mulheres que adaptam, beleza. Tem o coletor menstrual hoje, que eu sei também, que você ferve ele, é uma coisa de silicone que você coloca, pra quem não gosta. Tem gente que super adaptou a isso. Eu nunca testei, tenho curiosidade, mas assim, eu tenho um pouco de medo porque não me adaptei com a OB, não sei se me adaptaria com o coletor. Mas você tem que fazer essa pesquisa e só nas experiências você vai saber qual é o ideal pra você. A posição correta, você vai pegando a manha. Já no 5º, 6º mês você já vai saber já tudo isso. Qual absorvente eu quero, como que eu coloco, com aba, sem aba, e aí vai saber. E agora, para terminar esse vídeo, não tenham vergonha de falar com alguém próximo, sua mãe, tia, melhor amiga,
até mesmo as avós. Eu vou te falar, gente, eu fui criada pela minha avó e faltou um pouco de informação naquela época, porque a gente não tinha internet como é hoje, essa tecnologia que é hoje, as informações que estão expostas aqui, mas tomem muito cuidado. Sempre tendem a pegar em sites confiáveis as informações fisiológicas, as informações corretas, em sites confiáveis de saúde, com um profissional de saúde que é o seu médico. Aí você pode tirar todas as dúvidas daquilo que você sente diretamente com ele. E na minha idade faltou muita informação. Eu acho que na minha primeira menstruação eu achei que meu útero estava doente, pra vocês terem uma noção, porque eu sempre achei que ia ser sangue, tipo jorrando sangue mesmo. Mas não, é uma coisa assim, uma gotinha, e ela vem aos poucos. E ela veio como borra de café, por isso que eu achei estranho, nunca ninguém me falou borra de café. Então faltou muita informação lá. E hoje, graças a Deus, a gente pode falar aqui abertamente, quebrando tabus sobre esse assunto. De mulher pra mulher, a gente tá aqui. E, claro, o desfecho desse vídeo é: não tenham vergonha sobre falar sobre isso. Não se desculpem pra falar sobre isso, gente. Olha, me desculpem falar sobre esse assunto. Não, parem. A gente tem mania de se desculpar sempre, nós mulheres, pra falar sobre os nossos sentimentos, nossas sensações. Eu acho que a gente tem que levar isso com leveza e de uma forma natural, porque faz parte da nossa transformação. Um beijo no coração. Comentem aqui embaixo, quero saber de você, como foi sua experiência, suas informações, sua primeira vez aqui, como é que você reagiu vendo tudo isso. E compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa escutar um pouquinho de tudo que é desse bate-papo que a gente fez aqui. Se inscreva no canal e até a próxima, gente! Ah, só um recadinho! Agora o meu livro está sendo vendido lá no meu site, sweetcarolstore.com.br. Gente, vocês precisam ler esse livro, eu tenho tanta coisa para contar. É Sweet Carol, nem sempre a vida foi doce. Tá lá no meu site, além dos pijaminhas. Ó, o pijaminha é ali, ó, aquela embalagem ali de travesseirinho. Bom, pessoal, beijo e até o próximo. Tchau!